falar agora de um grupo, né, chamado ProFarm, né, que para fazenda é extremamente reconhecido nos Estados Unidos, e eles têm uma base de levantamento que eles vão às áreas de produção, todas elas nos estados produtores norte-americanos, para verificar como é que está a situação real na visão deles. São analistas técnicos, analistas de campo que vão verificar como é que está essa situação. É o chamado Tour ProFarm. E esse Tour ProFarm, que vai divulgando diariamente como é que está essa situação das lavouras, tem mostrado uma situação que diverge do relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos. Esse dado é muito importante. Esse dado da ProFarm de mostrar que a situação não é boa, como está se dizendo o Departamento de Agricultura norte-americano, isso ajuda a se ter uma sequência, uma situação melhor para se entender como é que está a safra do maior país do mundo, principalmente porque diverge. O Departamento de Agricultura norte-americano mostra uma situação bem favorável para as lavouras da temporada 17-18, enquanto que a ProFarm diz que não é bem assim. Vamos ver então aqui os números apresentados para os dois principais estados produtores norte-americanos, começando aqui pelo estado de Illinois. Illinois e Iowa são os dois principais estados produtores dos Estados Unidos. Aqui esses números que você está vendo aqui são números negativos. Portanto, aqui, ó, milho tem uma condição 3,5% inferior àquela que tinha comparada à média dos últimos 3 anos. Na metodologia da ProFarm é sempre a média de 3 anos. Então aqui a soja apresenta uma situação 3% inferior à média dos últimos 3 anos. Essa é a situação que nós trazemos aqui para o estado de Illinois. O próximo estado que nós vamos destacar é o estado de Iowa, né, junto com Illinois, são os dois principais estados produtores, tanto de soja quanto de milho. Pode trazer aqui o destaque, porque lá a piora nas lavouras, principalmente de soja, comparada à média dos 3 anos, é maior. Veja só que para milho a situação é 3% inferior à média de 3 anos, enquanto que para a soja 11,7% pior do que se tinha na média dos últimos 3 anos, dados importantes em torno do que vai acontecer com a situação das lavouras norte-americanas. E a gente quis saber da equipe da SOMAR Meteorologia como é que está a situação das lavouras norte-americanas. Essas situações das lavouras norte-americanas, de acordo com a SOMAR Meteorologia, vão apresentando chuvas que não são regulares, são chuvas pequenas, poucas quantidades e que não atingem todas as regiões. Entretanto, de acordo com a SOMAR, as temperaturas não são tão quentes como estavam anteriormente. É o que nós vamos acompanhar agora com a Juliana Rezende no quadro Agroclima. Boa tarde a todos. Nas próximas semanas, as condições climáticas seguem favoráveis para as lavouras de grãos do meio oeste americano. As chuvas ainda devem se espalhar pela maior parte dos Estados Unidos, especialmente ainda seguem se concentrando nas áreas produtoras de grãos. Só que o volume de chuva nessa região, especialmente durante o período do dia 26 até o dia 30 de agosto, é mais baixo. Os acumulados não passam de 5 milímetros nas áreas produtoras de grãos do meio oeste americano. As instabilidades devem ganhar um pouco mais de força, principalmente nas áreas da costa sul do país. O acumulado de chuva é bastante elevado, pode alcançar até 130 milímetros e ainda há riscos para temporais. Durante o segundo período, essas instabilidades agora da costa sul do país perdem intensidade, mas mesmo assim o volume de água ainda segue bastante significativo. Pode chover até 70 milímetros de água na costa sul dos Estados Unidos. Enquanto que nas áreas produtoras de grãos, as chuvas agora até que ganham um pouco mais de intensidade, podendo acumular até 15 milímetros, porém as pancadas ainda devem seguir mais fracas e isoladas e podem ocorrer também intercaladas com períodos de tempo mais seco. Durante o terceiro período, entre os dias 5 até o dia 9 de setembro, as chuvas agora perdem força na maior parte do país. Os acumulados ainda seguem mais baixos, especialmente nas áreas produtoras de milho e de soja, e agora os acumulados não passam de 5 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades ainda devem seguir persistentes, principalmente nas áreas produtoras de grãos, porém essa chuva ainda segue mais fraca, mas mesmo assim ainda segue favorável, mantendo o solo com boas condições de umidade.